minha pergunta é a seguinte, para começar. Para que serve o dedo mindinho de um lado do pé e do outro lado do pé? Vocês sabem? Então, Romário, antes de você sair, você fica aqui entendendo. Mas para que serve o dedo mindinho? Serve para sofá. O dedo mindinho não trouxe para baixar. Da mão, né? Não, do pé. Do pé até. A finalidade do dedo mindinho, do nosso corpo, de um lado e do outro, certo? É estética. Isso é da mão. Não, da mão não. A mão ele ajuda, faz tudo. Dentro do pneu do pé, não faz absolutamente nada. Onde é que está a perfeição dele? Eu acho que se não tivesse, a gente não colocar o pé direitinho. Agora eu acho que eu queria. Nada. Eu acho que nós. E tem gente que tira o dedo mindinho, faz cirurgia e tira o dedo mindinho, como é que fica agora? O sapato está mais colado. Vou responder. Quando você quebrar o dedo mindinho do pé, você vai saber o que ele serve. Daqui, ó. É esse dedo mindinho. Você não imagina o equilíbrio meu, como eu estou torto aqui. Primeiro você fica querendo livrar a perna. Segundo, esse tendão daqui todinho, certo? Comprometido. Eu quebrei às 10 horas da noite da quinta, só vim melhorar um pouquinho quando foi feita a imobilização. Ele está completamente roxo. E a minha preocupação é que eu sou um diabético crônico e para evitar um problema mais. Tu é radiologista, tu sabe disso. Foi correr? Foi batendo? Não, eu vinha estabanado cheio de coisa para fazer. De noite, 10 horas da noite, aí quando eu vou passando assim, o pé do sofá. Na hora até que não doeu muito não, sabe? Deu aquela fisgada, a adrenalina vem e dá uma ajeitada nas costas. Mas quando a adrenalina passa, não me dói. Bem, gente, vamos ficar em pé. Oremos. Senhor Santo amado Deus, obrigado, Pai, por mais um sábado. Obrigado por mais estarmos aqui na sala do professor Olavo para entender e compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, abrir nossos corações, abrir nossas mentes, que nós possamos entender a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Fica conosco, ilumina o professor nesse dia, ilumina também os alunos para que possam sair com entendimento, nos dá sabedoria. Isso é o que te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, gente, nossa aula hoje é a última daquela série, mas eu estou possivelmente esperando aí dois anjos americanos que estão hospedados na minha casa. Um de 30 e pouco e outro de 25. Numa cidade mista e a outra de Atlanta, Estados Unidos. E esses dois jovens estão correndo o mundo. E algumas pessoas dos Estados Unidos estão exatamente financiando esse trabalho.
financiamento não é por conta, São Benedito, não é por conta do que eles estão fazendo. Eles têm que arranjar hospedagem, certo? E se virar. A finalidade dele é orar com os excluídos. Você precisa ter um trabalho nesse sentido. Porque hoje fica. Não é? Com o iPhone para cima e para baixo. Ele faz isso, eles dois fazem isso. Músicos, a finalidade dele é ir nas bocas de fundo, correndo risco. E eu perguntei para ele, porque eu falo inglês muito ruim, né? Muito pobre, não tenho tempo para estudar inglês. O inglês que eu sei é o inglês de colégio e assim eu consigo comunicar. Agora, mas tem horas que não dá, e eu prefiro não. Mas eles falam espanhol. Aí no espanhol, se não tiver nenhum hispano aqui, desculpe, mas o espanhol é um português errado. Qualquer um fala portunhol e já está. Mas já foram em 2 favelas aí, está indo muito, nós adventistas estamos colocando uma igrejinha lá, pagando uma pessoa, um hebreu bíblico, trabalhar ali. E o estudo da nossa lição de hoje, quem tem lição aí é ter estudado, né? Deixa eu ver se a minha lição está aqui. Está no iPad, mas tá. A lição é a lição 8 ou a lição 7. Excluídos sociais, né? É. Os excluídos sociais. Jesus e os excluídos sociais. Você chegaria ali na praça do diário, se ajoelharia e oraria como uma prova. É o que esses cristãos fazem. Diversão, né? Você, eu deveria cantar, que eu deveria isso, mas a minha finalidade é fazer o que Jesus Cristo fazia. Começar, mas eu não vou chegar, eu estou esperando mesmo. Eu sei que primeiro tempo que eu fui buscar essas 3 aqui, liguei cedo aqui, mas buscar as 3 aqui, está aqui na classe hoje. E inclusive eu quero, por favor, Neuza, fique em pé. Quero que vocês conheçam Neuza, portadora de câncer. Talvez? Fez já a cirurgia já. De quê? Fazer tratamento agora aqui em Recife. Mas, foi na cabeça, sim. Na cabeça? Foi. Não sei qual é a câncer, mas Semana que vem ela começa a estão em dificuldade aqui. SUS. E o SUS dela precisa de uma medicação e o SUS não paga. Recebe o dinheiro do INSS de todo mundo, mas não atende. E o pouco que a gente pode fazer, eu pensei até em entrar como advogado, como mandado de segurança, para forçar o SUS a fazer isso. Mas não adianta. Pela minha experiência de 34 anos como advogado, não adianta. Quando os 2 anjos chegaram. Aqui, meninos. E aí, vocês dois, por favor. Esse daqui
chama-se Alex. E esse daqui chama-se Levi. Ele é da tribo de Levi. Esses dois é o que eu estou falando para vocês. Minha pergunta para vocês, Paulo, um beijinho devagar. O que vocês queriam fazer no Recife? Por favor. Então, Pega essa garrafinha de água aí. estamos orando porque pensamos que a oração é mais forte poder de universo. Sim, pensamos que a ação é importante, mas a ação de Deus é mais importante que a nossa ação. E aqui em Brasil, você vai ter Copa de Mundo. E durante a Copa de Mundo, tráfico de pessoas, de drogas, de crianças desaparecidas vão aumentar muito vezes mais. Então, queremos orar para cada cidade. Queremos visitar as igrejas adventistas para pedir que as igrejas aqui em cada cidade de Brasil podemos orar juntos para essas pessoas, para as cidades, os problemas que encontramos em cada cidade. Queremos que as igrejas adventistas oram que Deus vá acionar e que agir e que nós também vamos agir. Nós andamos em cada cidade como 100 quilômetros em cada cidade, na rua. E quando oramos para cada cidade, queremos visitar as pessoas da rua, ajudar com comida, ajudar com uma camiseta, quem necessita, não sei. Queremos encontrar as pessoas e conhecer que são suas vidas, que problemas têm, que podemos orar para eles. Não queremos ter evangelismos grandes, só um a um, ter uma relação e ajudar como podemos. Amém. Quantas cidades do mundo você já está? Cidades? Sim. Do mundo? Campo. Eu 25 países. 25 países. E Levi? Yeah. Seis. Esse é o mais novo da equipe. Isso em cada país, de várias cidades. Sim. E os sábios novos fazem aquele trabalho andando a cidade e eles estão fazendo esse trabalho. Indo, conversando, ajudando. Podia estar fazendo a idade deles aqui. Esse aqui é antropólogo. Podia estar faturando muito dinheiro aí na Universidade Americana. Mas entregou a vida dele para fazer esse tipo de trabalho. Poderia estar pensando. A outra aí. 28. 25. Podia já estar pensando aí na namoradinha, casar, coisa e tal, mas ó, não é que ele está dentro. Por enquanto. Quando pegou a jovialidade dele, a juventude dele, estão fazendo esse trabalho. E você teria coragem de abordar um débil mental? Será que eles estão escolhidos? Será que eles estão escolhidos do céu? Vamos
primeiros milagres de Jesus foi com o endemoniado gadareno. Gente, nós precisamos urgentemente dar um rumo para a nossa vida. Porque essas pessoas foram o mercado de trabalho de Jesus foi exatamente nessa área. Nós vamos dar um passeiozinho aqui rápido. Gente, que mensagem você tem para esse povo? Essa turma aqui, certo? São classe dos amigos, pai. Isso aqui estão vindo à igreja, estão tomando conhecimento da nossa mensagem. Cultura mesmo. Isso, mano. Ok. Yo hablo español mucho mejor que portugués. Pero quiero decir es que queremos más que todo, queremos que ustedes pueden orar con nosotros para esta ciudad. Y cuando salimos de aquí, queremos que continúen orando para esta ciudad. Por lo menos hasta hasta, es como, sí, de aquí hasta entonces es como 120 días, sí. Algo así. Pero esta es la cosa que queremos más que todo, es que cuando salimos de aquí, esta iglesia y los otros de esta ciudad continúan orando para esta ciudad. E eu tenho 4 versos de Bíblia, versos. Tiago 1, 26. Vamos abrir aqui. Olá. Olá. 26. Quem tem falta de Bíblia aí? De Bíblia, aí, Alguém que tem falta de Bíblia tem aqui. Depois devolvendo 2 vezes, um vai e outro volta. 1, 26. 7, 27. Teu nome tem necessidade. Religião sem mácula. O texto diz assim, o verso 26, que é para a gente pegar o contexto. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Mas em cima fala exatamente da prática da palavra de Deus. E o 27, que é o que ele apontou, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se contaminado do mundo. Se a gente ocupar nossa mente com coisas absolutamente dessa ordem, vai ser muito mais fácil o Senhor se agradar de nós. Segundo, 1 João 3, 16 e 17, eu sei de cor. Praticamente esse texto. Ninguém tem maior amor. Olha, vê se mais. 3,16 diz assim. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida. Não foi esse seu
Capítulo 3, 1 João 3 e o verso 16. Primeira carta de João, lá juntinho do Apocalipse. Ninguém tem maior amor do que esse. Dá. Primeiro João. Missão do Filho. Acharam todos? E o 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui está o gancho. Certo? Aqui está o ganchinho. É, 18 também. O 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O que ele está dizendo e o que João escreveu é que nós precisamos fazer uma religião, compartilhar uma religião que seja prática, útil. O Evangelho foi pregado por Jesus para fins práticos. Aproveita agora um texto que ele vai dizer o outro aqui, e eu gostaria que vocês fizessem. 4:35 de Mateus, por favor. Mateus 4:35. Eu acho que eu estou conseguindo decorar, né? 4:35. É. Não. Mateus 4. Perdão. Mateus 4. 23, perdão. Eu estava falando de Marcos, que fala sobre Lucas. 23, percorria Jesus. Olha o que eles estão fazendo, viu? Olha o que eles estão fazendo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. O evangelismo tem que ser isso, tá? É o que você precisa. Você está precisando trabalhar para ficar boa dessa doença. E trabalhar para o Senhor. Tá certo? O outro texto. Efésios 6. In English is Ephesians. Ok. Efésios 3, 6. 10 a 18. Mais que 18. 18. Estou falando em 18. Quanto lá? Efésios 3, 6. 6 de quanto? 18. 10 a 18, mais que 18. A gente pode pegar no 17 para fechar o contexto. Diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí agora vem o texto dele. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração intercessória. Oração de isso chama-se evangelismo prático. A gente às vezes assim, vou ver se tem se dá um tempinho para fazer isso, fazer aquilo, certo? Me diga uma coisa, a primeira pergunta quando eu me encontrei com eles, lá em casa, eu e a minha mulher, foi assim: como é que fica o pai de vocês e a mãe de vocês viajando pelo mundo todo, se metendo nesses buracos todinhos? Aí a pergunta é a seguinte: quem é pai? Deixaria. Sabe o que é isso, gente? Isso é religião. A palavra religião significa religar. Nós somos desligados. E a iniciativa de religação, de religião, é sempre do Senhor.
Último. Isaías 58. Tá no velho. Isaías, no meio da Bíblia, Isaías. Cima. Tá melhorando. O início. Isaías 3 anos atrás. 58. 58. Mas era 58, eu entendi. Entendi. Tá rápido. 50. Acho que eu morei todos os dias. Aí eu já tô. 58, não? 58. Certo. Mas que O verso. não precisa ler. O verso. É 58. É 58. 58. É um dos livros mais grandes que tem. Até Salmo 66. Interessante você ler depois. Sete. 6 6 e 7. 6 a 8. 6 a 9. 6 a 9. Nós estamos num programa de 10 dias de jejum. Começou ontem, certo? Onde nós temos 10 horas de jejum e oração. Começou quinta. Começou quinta, né? Quinta-feira. Vai terminar dia Sábado que vem. 22. O próximo sábado, certo? Agora vamos lá. O verso 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão dos presos, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu cubras, não te escondas do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detência, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua glória. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jogo, o dedo que ameaça e o falar impulsor. Essa é a mensagem desses guris. Agora, por favor, abra aí, último texto, Hebreus. Antes que vamos ao texto, nós precisamos fazer 6 a 7 antes que Deus responderá a nossa oração. Se não andamos e só orar e não fazemos outra coisa, oramos e Deus não vai atender, não vai poder fazer muita coisa. Hebreus capítulo 13 e o verso 2. Hebreus 13 e o verso 2. Tem que liberar eles, que eles têm que ir para a classe. 13 verso 2. Não negligencieis o quê? A hospitalidade. Por quê? Porque muitos, sem saber, hospedaram. Está aqui 2 anos. Não, Aqui 2 anos. 3. Você sabe que a pregação do Evangelho, aquele anjo que voou pelo meio do céu, é você e ele. Deus não escolheu o anjo para fazer esse trabalho. 13, 2. Escolheu você e ele. Menino, aí o segundo dele.
Logo essa igreja do fim foi pegado. Bom, como nós achamos há 15 minutos para terminar, eu queria que vocês, por favor, abrissem o texto de João 4, 28 a 30. João, Evangelho de João. Sim. 28 a 30. 4, 28 a 30. Sim. A 26. João 4, 28. Você está com isso. 4, 28. Uma regra de como se comportar, como viver melhor. Como a gente deve ser, na verdade. 25 para 80. 26, 27. Você na vida é fácil. 26. Como ser cristão? Aí uma lei, 26, a 26. Realmente. Maravilhoso. 28. Terceira 27. Foi muito bom. 27 para a gente pegar o contexto. João 4. Essa história é a história de uma mulher. A gente não precisava passar ali. Tinha muitos caminhos para Jesus evitar a viagem. Inclusive estavam todos famintos, ele e os 12. Ele desviou a rota desses dois turistas aqui. Ele contando a história dele no Sudão, no página. Ele mesmo chorou, fez a gente chorar e chorou. Tudo bom. Voltamos para aqui. Aquela mulher ia exatamente naquela hora do dia, que era o maior calor, para buscar água para a família. Cortando o caminho para não passar dentro da cidade, porque quando passava, rameira, prostituta, que não sei o que, papapá, aquela assédio moral intenso, que deprime, que faz para a pessoa pensar. Acredita-se que aquela mulher não era uma mulher feia, era uma mulher nova, certo? Tinha atrativos físicos e que era realmente uma pessoa olhável, um homem, certo? Principalmente judeu que tinha a peste de cachorro. Cachorro não pode ver outro, nem pode ver uma cadeira. Já viu? Uma vez eu estava conversando aqui na porta com um cidadão, um amigo meu, e passou uma menina assim na frente e ele deixou a minha atenção e ficou. Isso ali não pode. Ele tem sexo aonde? Aquela mulher sofreu isso. Então vai lá no poço, Jesus satisfaz a necessidade física e a necessidade da alma daquela senhora. Aquela senhora sai dali, vai lá e chega para a cidade inteira e diz, olha, eu achei o Messias. E todo mundo fica para lá, uma prostituta, achou o Messias. Aí todo mundo, pela curiosidade, foi lá para ver o que era. Está aí o texto. O 27 diz assim, disse Jesus, eu sou eu que falo contigo. Quando ela perguntou, você é o Messias? Ele disse, eu sou. Você está procurando o Messias? Pois você está na categoria daquela prostituta. Desculpe eu falar sério com vocês. Todos nós somos prostitutos espirituais. Infelizmente essa sujeira nos acompanha desde o nascimento.
É por isso que Paulo, no capítulo 7, diz assim: o bem que eu quero, não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. E se faço o mal que não quero, não é? Já não sou eu quem faz, mas o pecado, olha, a prostituição espiritual. O pecado é quem faz isso também. Organizar a vida, dar um rito à nossa vida. O 28 diz assim: aí aquela mulher não aguentou mais. Acabou-se o preconceito que ela sofria e resolveu partir, não é? Para ser esse que os rapazes estão fazendo. Olha o que ela diz aqui no verso 28. O 27 diz assim: o 27 diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ela estivesse falando com uma mulher. Olha, com uma mulher. E além de ser mulher, porque o judeu não falava com a mulher dele, ele só falava com a mulher dele lá na casa dele. Era uma sociedade extremamente machista, completamente machista. Então, e ficaram admirados. Caramba, ele está conversando com uma prostituta. Você imaginou isso? Você imaginou eu ali na próxima do diário conversando com uma mulher dessa? Faço uma advertência, o que é que vai dizer de mim? Eu já não faço isso porque tenho medo de vir para a igreja. Olha, eu vou lá falando, foi uma prostituta. E ela fazia assim no braço dele e coisa e tal. Como é que está sujeito? E eles se admiraram, diz aqui que eles se admiraram. Isso é a nossa lição de hoje. Eu resumi nessas duas coisinhas aqui. E ele diz aqui assim, falando com a mulher, e todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Ninguém teve coragem de inquirir Jesus Cristo por isso. 28. Quanto a mulher deixou o seu canto ali, acabou-se aquela água, a água da vida que ela tinha bebido ali foi suficiente para lavá-la completamente. Foi à cidade e disse a aqueles homens, esse A é acraseado. O pronome demonstrativo aí está craseado, para dizer para você que aqueles homens que usavam o corpo daquela mulher, que fazia aquilo, né? Ela chegou para ela e disse: olha, da agora por diante, eu tenho um Messias. O Messias é meu. É o único homem da minha vida. E ela já tinha tido 5 homens, e o homem que ela tinha não era dela. Se você ler na história, você vai encontrar isso aí. Quando a mulher deixou o seu campo e foi à cidade e disse àqueles homens, verso 29, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será isto, porventura, o Cristo? O verso 30 diz assim: saíram, pois, da cidade e vieram ter comigo. Que evangelismo! Eu fico pensando nesses 2 jogos aqui. Que vergonha que eu acho que... já levei tantos ao batismo, novo nascimento, na igreja. E às vezes eu me sinto isso, o meu ego assim, um pouco massageado. Eu não fiz nada ainda. Não fiz nada. É muito sério, sério. Jesus começa a nossa lição de hoje contando a história de 2 filhos. Certo? O filho mais velho e o filho mais novo. E o Senhor disse para ele assim: eu trabalhando na minha vida. Aí ele disse: eu vou. Aí disse para o filho mais novo: vai trabalhar na minha vida. Aí ele disse: não vou. E foi. E agora Jesus faz uma pergunta interessantíssima para as circunstâncias dele ali, inclusive os discípulos dele.
quem foi que fez a vontade do seu Senhor? Aí todo mundo, o mais novo, olha que coisinhas. Pois é, as prostitutas e os publicanos entram primeiro no reino. É sério. Sabe o que Jesus estava falando? Não era simplesmente de 2 filhos que estavam ali. Aquilo ali foi simplesmente uma parábola que Jesus estava fazendo com aquele povo. Quem era o filho mais velho que disse que não foi? Os judeus. E quem era o filho mais novo que disse que não ia e foi? Nós. Aqueles que não éramos povo, não era, não. Aqueles que não eram povo, perdão. Não era povo. Foi. Na lição da terça-feira, o Senhor conta a história dos menores, do menor e dos menores. Acabava, né? Espírito tudo quebrado, corrente, quebrado tudo. Tudo, eu imagino a carreira que os 12 deram ali, quando ele chegou. Jesus foi em pé, assim, em pé, esperando. Pá! Acha que só acontece isso com Jesus? Jesus disse que nós faríamos milagres muito maiores do que ele. Porque ele ia voltar para o Pai. E cada vez que esse menino faz oração, a gente pensa que não vai nada. No meio desse mundo, dessas coisas, talvez não valha nada mesmo, mas ele está fazendo o que o Senhor fez. Perdão para uma dúvida. Isso está no capítulo. É João 8. João 8. A pena de morte já havia sido extinta. Certo? Aquele apedrejamento de que eles trouxeram para aquela mulher. Todo mundo pensa que aquela mulher era Maria Madalena. Aquela mulher não era Madalena, não era Maria Madalena. Há uma diferença muito grande entre prostituição e adultério. Quando é que acontece o adultério? Alguém traz o parceiro. Adultério. Sim. Porque tá... Maria Madalena era adúltera ou era prostituta? Prostituta. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Uma é profissão e a outra é quando faz praticamente. A adúltera é quando ela é casada. Prostituição, tanto faz ser adúltero como não ser adúltero, certo? É a prostituição, vender o corpo, é exceder o seu corpo, é a mesma coisa. E Jesus agora, quando eles chegam lá, eles sabiam, era uma armação, sabiam que Jesus dissesse, ela foi pegando, tem aqui, ó, pela boca de 2 testemunhas se confirma o fato. Aí Jesus simplesmente vai lá para o chão e começa a dizer assim, olha, o teu pecado é esse, está com a mãozinha na boca, mas o teu pecado é esse aí. Você, olha, tem um nome, mas é conhecido por outro nome. Está vendo aqui, olha, eu vou dar você pelo pecado. Tem uma arrumadinha ali, tem uma matada naquele cidadão, algum tempo atrás, toda arrumadinha ali. Mas eu conheço a sua vida, meu cidadão. Era assim que Jesus estava fazendo aqui. Não ficou. Nós somos fáceis. Eu vou contar uma história aqui que vai chocar vocês. Eu quero terminar. Vivi 10 horas para que vocês. Há um tempo atrás, eu cheguei aqui quando eu tinha mais ou menos 16
quase 17 anos. E o tempo foi passando, eu me batizei, e me casei, e vim a ser dessa igreja. E de repente, essa mulher só tem, e a mulher, 60 dias. Essa mulher, aí conheci uma família. Um menino bem pequenininho, esse tamanho aqui, e a mãe em cima de uma cama parada. O que foi que aconteceu com essa mulher? Essa mulher vinha ali pela Avenida Guararapes, e tem um cinema Trianon, que hoje é aquele prédio pintado, tombado pelo patrimônio histórico. E tem um ancião que vinha também nessa mesma mão. Deu uma vontade muito grande essa mulher urinar, e ela rodou por todo canto e queria um lugar para fazer xixi, e não queriam fazer. O que ela fez? Chegou junto daquele cidadão que recebe os ingressos, aí disse: moço, eu só preciso fazer xixi, me deixe fazer, que eu estou muito apertado. Aí o moço gentilmente deixou que ela fosse. Ela foi, fez xixi. Quando ela está saindo, aquele ancião vem passando, olha e vê aquela mulher. Isso aconteceu comigo aqui, olha, aqui dentro. Aquele povo de antigamente que era um fanatismo que não tinha mais tamanho. Aí o cara viu, nem foi falar com ela, nem deu os passos de Mateus 18. Mateus 18 diz assim: se o teu irmão errar, vai tu e ele. Conversa com ele. Se ele ouvir a tua voz, tu salvaste uma pessoa do inferno. Não, diga, tradução dizer assim. O cara não fez isso não. Viu? E era um quitorinho, o cara sabe, desse tamanho, anciando aqui da igreja, ele vai venir. Quando chegou cá, pula na comissão da igreja. E isso foi uma estupefação tão grande para aquela senhora, que aquela senhora teve um problema sério e ficou paralítica. Disciplinaram a mulher. Como eu não fazia parte de comissão de igreja, fazia parte dessas coisas, não tive a oportunidade de dar uma malhada caprichada. Fiz isso muito tempo depois. Inclusive, quando eu fiz isso, esse tal do Monquitó apagou o filamento de mercúrio e foi dormir mais cedo. E eu acompanhei essa mulher até a morte dela. Você não sabe a amargura que aquela mulher teve na vida. Gente, ninguém é um caso perdido para Deus. Ninguém mesmo. Muito tempo depois, eu conheci aquele gurizinho, e quando nós íamos levar a Santa Ceia para a mãe dele, nós lavávamos os pés, levávamos a diaconisa, porque não era de bom ouvido, não é um homem lavar os pés, uma mulher, não sei que seja sua esposa. Então nós levávamos uma diaconisa para lavar os pés. A mulher morreu recuperada. Pela graça de Deus. Ela e o irmão dela cantava nessa igreja, e se não tivesse cuidado, esses vidros que está aqui, quando ele dava uma muda, tão bonito cantava esse cidadão. Aquele gurizinho, por causa do procedimento nosso, e
poderia tranquilamente ter tomado um rumo completamente diferente. Tá? Veio se tornar o presidente de uma grande associação na Bahia. Presidente da igreja do século na Bahia toda. A gente não sabe. Assim como aquela mulher que foi lá no curso, a gente não sabe quanto tempo a gente fica sem o curso. Quando meu neto disse assim, meu neto conheceu esses rapazes em Brasília, chegando em Brasília com a Copa, eles não é pela Copa. E eu hospedei eles lá em casa para ficar pelo menos umas 2 semanas lá em casa. Depois das 2 semanas, eles vão para Fortaleza, vão terminar novamente em Brasília. O financiamento do pessoal lá é para que eles encontrem um lugar adventista para se hospedar, para ficar com eles, enquanto eles fazem o trabalho. E se ele precisar de alguma coisa, telefona e a gente vai buscar. Eu, sinceramente, fiquei impressionado com esse trabalho. Eu já tinha na minha vida alguns propósitos interessantes. Esse agora vai ser mais um deles. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de terminar hoje. Que atitude precisamos mudar para sermos uma testemunha eficiente em favor dos excluídos? Que atitude? Tem um cidadão que chega lá, eu fico com raiva dele, vai ajudar, eu fico com raiva dele. Tão doidinho, sabe? Aí ele chega lá e vai na cidade. Aí quando eu chego lá, ele faz: eu sei que não tem não, eu sei que não tem não, eu sei que não tem não, viu? Aí vai embora. Porra. É um negócio sério. Há algum tempo, tem pouco tempo que eu consegui falar com ele. Ele vem com um negócio aqui nas costas, sabe? Ele apanha lixo, ele fica miséria. Eu quero fazer alguma coisa por ele, mas ele não deixa. Ele só faz isso e vai embora. Que atitude nós precisamos tomar e mudar para ser libertos? Como Jesus evitava tanto desculpar o pecado como condenar os pecadores? Você já pensou coisa confusa? Jesus não. Quando ele curou o paralítico, ele disse para o paralítico: vai. Mas na onisciência dele, quando o paralítico desceu lá embaixo, e se encontrou na frente de Jesus, estava todo mundo aqui, o circo armado aqui. Jesus olhou para ele e leu o que é que ele queria. E quando foi dada a oportunidade de ele falar, o Senhor, ele disse, ficou parado assim, né? Aí o Senhor olhou na cabeça dele: se eu quero morrer em paz, eu quero ser perdoado. É tanto que Jesus disse para ele: perdoados são. Aí ele foi aqui lá mesmo. Jesus perdoou. Dizer, perdoados são os pecados, então dizer assim: toma a tua cama, levanta e perdoa a pessoa. Aquela oração muito profunda. A outra pergunta é: por fim, que barreiras se impõem entre nós e os excluídos sociais? Que resposta temos nós para essas indagações tão importantes para a nossa vida? Deus abençoe. Deus tenha misericórdia. E Deus tenha misericórdia de nós. E
Pai querido que está nos céus, pedimos perdão pela ignorância graça no entendimento do teu Evangelho. O Evangelho eterno está sendo pregado em todo mundo. Quero te pedir, Pai, como os dois jovens pediram em todas as minhas orações, incluídos nesse espantoso trabalho, esse trabalho voluntário, que eles têm dedicado o melhor da sua existência para verdadeiramente pregar o Evangelho a todos aqueles que são excluídos e que são motivo da nossa imprecação, que são motivo do nosso preconceito. Tem misericórdia, me ajuda esses jovens, e nos ajuda também a darmos a virtude daquilo que nós achamos que é a nossa esperança. Nos abençoe, perdoa os nossos pecados. E nós queremos te dizer que nós te amamos muito. Amamos com profunda amor. Faz um milagre, porque os excluídos somos nós. Enche-nos com teu Espírito e dá-nos o resto